Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Pensar Muda Tudo, o seu podcast que tem a ousadia de trazer temas ligados à sua vida profissional, ao mundo das organizações e culturas. E nós estamos nessa edição incrível falando de diversas culturas. Eu sou a Feleite, fundadora da Mandacaru, e hoje eu tenho uma pessoa que eu já conheço, a gente fez as contas, 17 anos, gente. Estamos perto de fazer de 20 anos, então a gente tinha colágeno. Não sei o que você deve saber o que é, mas nós tínhamos colágeno. Hoje estamos que fazer reposições, mas tudo bem, o método não importa. Hoje nós vamos falar de um tema um pouco diferente, mas ainda com viés de cultura. Como é que o LinkedIn, essa plataforma mundial, abraçando diversas culturas, como eu, Fernanda, ou você que esteja procurando uma oportunidade, ou você, empresa que usa essa vitrine, possa declarar a sua cultura e marca pessoal. Cris, que prazer ter você aqui, meu amigo. Poxa, Fê, que legal. Muito obrigado pelo convite. Eu queria fazer abraçado esse podcast. É verdade, né? Cara, que legal. Lá dos corredores da Editora Globo, diretamente agora. Da Globinho. Eu ia falar Globinho, né? Que é o apelido que a gente fazia carinhoso da empresa. E que bacana a gente poder se reencontrar aqui agora. Sabe o que eu tenho guardado? Aquelas revistinhas. As RGs. As RGs, que você também contribuía bastante. Nossa, ainda mais quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, que veio até esse amor pela comunicação lá dentro. Lembra? Eu era de administração. Lembro. Comecei a me apaixonar pelo jornalismo. Falei com a Juliana Zaroni lá, que era a redatora-chefe da revista. Zaroni, quem sabe um dia aqui. Olha aí, saudade dela também. Cara, você lembra? Eu falei, Ju, tô precisando treinar o que eu tô aprendendo na faculdade. Eis-me aqui. E ela me deu um espaço, e aí ou eu escrevia algum artigo, ou alguém contava alguma coisa que eu tava fazendo, porque também naquela época eu já tava inventando tanta coisa nas redes sociais que virava pauta, lembra? Cris, eu sei que é raro alguém não te conhecer, mas conta a sua história, como é que você chegou no lugar que você tá aqui hoje. Não, bacana, Fê. Você sabe que eu sou de Várzea Paulista, né? Na verdade, eu cresci nessa cidade que é vizinha a Jundiaí, e durante muitos anos eu trabalhei sempre em banco, desde os 14 anos de idade, e sempre tinha um sonho de morar e trabalhar em São Paulo. Coisa de menino do interior querendo a capital, sabe? Interior. Interior. A gente pegava muito o trem de Jundiaí para São Paulo, então fiquei acostumado assim com essa cidade. E eu falei, gente, um dia eu quero trabalhar e morar lá. Então eu morava lá na casa de uma tia minha nos fundos, né? Eu, minha mãe e meu irmão. E lá nesse bairro, Jardim Bertioga, um dia, depois de ter trabalhado já em vários bancos de Jundiaí, eu tava sem emprego. E aí o que aconteceu? Eu falei, vou procurar emprego. Eu tava com 23 anos, saí pra poder entregar currículo naquela época. Tá pegando? A gente perguntava nos lugares. E aí, tá pegando? A pastinha aqui, não tinha nada por e-mail, não tinha nada dessas coisas ainda. E aí o que eu fiz? Quando eu peguei e fui atravessar a rua, era o primeiro dia que eu tava saindo pra procurar emprego. E até porque eu tava sem emprego, porque eu tinha pedido demissão da última empresa, porque eu falei assim, não combina comigo, olha só, que é o nosso tema, né, inclusive, foi um gancho aqui agora. E aí, quando eu saí, eu tava atravessando a rua, daqui a pouco, alguém abre o vidro do carro e fala, Cris! Aí eu olhei, era minha ex-gerente da Caixa Econômica Federal, que trabalhou comigo, assim, quando eu tinha 18 anos, eu já tava com 23 ali. Daí ela olhou assim pra mim, seu telefone é o mesmo? Eu falei, sim. Você tá procurando emprego? Eu falei, como assim, gente? Sai pra procurar emprego, me para um carro e fala se eu tô procurando emprego? Eu falei, tola, eu vou te ligar. E ela me ligou e adivinha, existia uma vaga de analista financeiro na Editora Globo em São Paulo, que quem era a gerente era a irmã dela. A Valéria? A Valéria, que a irmã dela é a Adriana, lembra da Valéria? Lembro. Grande Valéria. Cara, a Valéria, na verdade, era a irmã dessa minha ex-gerente. Então, o que aconteceu? Ela me indicou pra Valéria, e aí a Valéria passou meu contato para uma agência que cuidava também desses processos seletivos na época. E no outro dia de manhã já veio um pedido para eu vir para São Paulo fazer testes, fazer teste de Excel, teste de matemática financeira. Raciocínio lógico. No outro dia já fui na Editora Globo, na sede do Jaguaré, fazer uma entrevista com a Valéria. A rampa do Planalto. A rampa, essa é inesquecível, né? Eu olhava assim e falei, será que eu nasci para trabalhar aqui? Não, e parece que a gente, quando eu subia, falava assim, tô subindo na vida, assim. Tô subindo na vida. E tal. E aí, o que aconteceu? Fui aprovado naquela sexta-feira, então assim, foi tudo questão de dias. E na segunda-feira eu já comecei, 5 de março de 2007, meu primeiro emprego em São Paulo, como assistente financeiro, eu nem fui analista de primeira mão, assim, porque na época o Fred, né, que era o diretor financeiro, o Fred Cachar. Nossa, pegou ele como diretor ainda era diretor financeiro. O que aconteceu? Eu não tinha experiência como analista. Eu tinha trabalhado em bancos, mas eu não tinha, assim, trabalhado com análises. Só que eles gostaram
do meu desempenho na entrevista. O que ela falou? Olha, Cris, eu conversei com o Fred, nós gostamos do seu currículo, da sua experiência, dos seus resultados. Será que você toparia a gente colocar você como assistente? E aí eu topei. E aí quando eles me contrataram como assistente, comecei com um salário menor, só que mal imaginaria que seria... Mas numa editora Globo. Poxa. E é interessante, porque a Globo tinha muito isso, gente, de dar oportunidade pelo perfil, pelo potencial da pessoa. Foram 10 anos, Fernanda, e eu falo pra você assim, foram 10 anos apaixonantes. Se tem uma empresa que eu amei trabalhar, foi a editora Globo, e eu só saí mesmo porque eu fui seguir o meu projeto pessoal, porque senão acho que eu estaria lá trabalhando pelo amor que eu tinha pela marca. Isso já é uma coisa que a gente tem que falar. Muita gente pensa que sair de uma empresa é porque não está dando certo. Para mim estava dando muito certo, mas eu queria outra coisa que lá não ia me dar. E Exatamente. Não era culpa deles, nem culpa minha. Mas você tem que entender quando o ciclo está se encerrando e a gente quer encerrar da melhor maneira possível. Eu já fiz entrevista com Vânia Weber. Já foi a minha primeira entrevista. Com a Vânia? É. Cara, quanto tempo? Quando eu vi o nome Vânia Weber, eu falei, gente, alemã, vai ser muita bronca essa entrevista. E eu lembro que minha sandália arrebentou no dia da entrevista. Então, para subir aquela rampa subindo na vida foi muito difícil. E aí entrei arrastando o pé. Não, e no salto, fingindo postura. Na hora que eu entrei, ela me deixou esperando, Vânia me deixou esperando na recepção. Ela verá esse vídeo. Ela verá, hoje ela é minha amiga pessoal. E realmente foi muito desafiador, foi muito complexo. Mas todo mundo falava, quem trabalhar na Globo, na editora, trabalha em qualquer lugar. E hoje eu sei que é verdade. E é verdade, né? Pra você ter uma ideia, Fê, é legal você citar isso, porque nessa época que eu entrei na área financeira, eu fiquei por 2 anos lá, trabalhando com a Valéria. E nessa época, eu comecei a me apaixonar demais pelo jornalismo. Eu acho que não é me apaixonar, eu acho que talvez já era algo... Eu que não sou jornalista, me apaixonei. Mas eu digo que eu acho que é além da paixão, eu acho que eu já tinha comunicação como algo dentro de mim, e eu tava lá insistindo em fazer administração. Eu já tinha trancado 2 vezes a faculdade de ADM. Mas como a gente o universo tinha que fazer... fala e a gente não escuta. Exato. Até o dia que o pessoal do financeiro um dia brincou e pegou uma televisãozinha assim com a bancada do Jornal Nacional e colocou minha carinha e mandou essa foto. Quando mandaram essa foto pra mim, eu falei, eu vou virar jornalista. E aí eu fiz a faculdade de jornalismo. Nessa época, abriu uma vaga interna lá na Editora Globo, um recrutamento para trabalhar numa área de pesquisa e compra de foto para as revistas. SEDOC. Globopress e SEDOC. Trabalhei nessa área, fui aprovado no processo seletivo interno e durante 2 anos trabalhei lá como suporte às redações, então eu já estava mais perto do jornalismo e eu já estava estudando. Então era quase um estágio, vamos dizer assim. Vivia ali dentro da revista Época, das conversando revistas, com todos os jornalistas, entendendo essa dinâmica. E aí, Fernanda, nessa época, eu tinha Facebook, estava ali em 2011, o Facebook estava entrando no Brasil ainda. Não, mas eu tenho um capítulo antes dessa história que você vai contar do Facebook. Eu coordenava o programa de estágio. E aí você me parou no corredor, a gente tinha umas portas, Pilar era uma área agrícola, né? Era uma empresa agrícola, então tinha umas portas corta-fogo bem pesadas. Você me pegou bem nessa porta, Fê, como é que eu faço para me candidatar para o programa de estágio? Eu falei, Cris, você não pode, você é funcionário. Nossa, Fernanda. Mas eu lembro dessa conversa. Nossa, agora você reativou a minha memória. Aí você perguntou, mas e se eu quiser ser jornalista aqui? Eu falei, Cris, vamos lá. Para ser jornalista aqui é tudo pelo programa de estágio. Para ser repórter 1, você tem que fazer algo que ninguém faz. Você tem que fazer algo extraordinário que vai despertar a atenção de todos. E aí eu lembro que meses depois vem essa história sua. Vem essa história, né? É engraçado você lembrar isso, Fê, porque, cara, como assim, até eu tinha esquecido desse detalhe de como eu... era sempre inquieto no sentido de buscar o desenvolvimento. Como é que eu faço para estar nesse lugar? Não esperava acontecer. Eu falava assim, e você sempre muito solista ali comigo no RH, né? E aí o que aconteceu? Eu trabalhando nessa Globopress, a gente pesquisava foto no mundo inteiro e eu estava atendendo a revista Marie Claire. Então a Marie Claire tinha muita demanda de fotos internacionais, de atrizes para poder colocar na capa. E geralmente os fotógrafos eram internacionais e eles não tinham um telefone e tudo mais, às vezes, ou então você tinha que achar o Facebook do cara, que era o começo do Facebook no Brasil, estávamos saindo do Orkut, mas lá fora eles já estavam todos cadastrados. Então, eu achava o fotógrafo daquela imagem no Facebook, descobria os contatos dele, entrava em contato em inglês, estava treinando muito inglês lá, e tinha Facebook apenas, então, para isso.
Só que eu sou fanático por aviação, então eu seguia todas as companhias aéreas. Um dia aparece uma fotinha das Azul Linhas Aéreas falando: completamos 8 milhões de passageiros e os funcionários segurando uma plaquinha de 8 milhões. O que aconteceu, Fê? Eu vi aquela foto e eu curti a foto da página das Azul Linhas Aéreas no Face e falei... Pô, da Gol. Não, da Azul. Era Azul? Era Azul Linhas Aéreas, exato, era da Azul. Nossa! Olha isso, era da Azul. Daí eu coloquei assim, ó. Poxa, vocês completaram 8 milhões de passageiros, por que vocês não fazem uma promoção a R$8 pra gente comemorar junto? Afinal, faz alguma coisa aí, brincando, Fernanda. Eu lembro. E coloquei um parabéns Azul. A galera da página começou a curtir o meu comentário ao invés do post da Azul. Aí o pessoal começou a falar assim, não é isso, faz a campanha do Cristiano. Eu falei, eu tive uma ideia. Eu vou criar um evento no Facebook. Que a gente criava eventos. Lembra que criava eventos? Cara, vamos voltar no tempo, né? Daí eu criei um evento e comecei a convidar as pessoas. Daí deu 29 mil pessoas confirmadas no evento. O que aconteceu? A Azul Linhas Aéreas viu o evento e topou e vendeu durante 1 hora, no dia 28 de maio de 2011. Foi muito marcante. Número 8, de 28. Ó, e esse negócio do 8 vai ficar mais sério, fica vendo. Aí eles pegaram e fizeram a venda por R$8 durante 1 hora. E nisso, a Solange Reis, que é minha coach de carreira há muitos anos, ela trabalhou comigo também no Sedoc naquela época, ela falou pra mim, ela falou, Cris, deu certo, eu vou contar pra uma amiga minha, a Silvia Balieiro, da Época Negócios. Sim. E aí ela contou e a Silvia fez uma ponte com uma repórter lá e eu dei uma entrevista pra Época Negócios sobre essa história. Saiu no site, pedido no Facebook, faz a Azul vender passagens a R$8. Quando saiu isso aí no site... Eles deram o link do meu Facebook nessa matéria pra quem quisesse me acompanhar. Cara, eu não tinha nem Facebook direito, Fernanda. Começou mais de 1.500 pessoas me seguir de uma vez e falando, queremos novas campanhas. Aí eu fiz uma nova, aí eu fiz de R$10. Aí era pra tudo, aí você lembrou, Gol... TAM, Latam, que na época era TAM, até tinha o Webjet. E as companhias começaram a falar que ia fazer também. Daqui a pouco já falar, lembra da Total Pass? Não. Viajei muito. A gente vai começar a falar... A gente é palestrante e viaja muito. E a Transbrasil? Transbrasil. A gente é velho. Né, gente? Então, exatamente. Não, nós somos a história viva. É isso. Boa, Fernanda. Cris, Gostei e com disso. todo esse movimento, você se tornou hoje um top voice do LinkedIn. Você é a pessoa mais conhecida do LinkedIn do que os funcionários do LinkedIn. O LinkedIn já te chamou para trabalhar alguma vez? Cara, isso é legal, Fernanda, porque o LinkedIn, na verdade, já me convidou, inclusive, para eventos dentro da empresa que eram para funcionários exclusivamente, que era o dia que os funcionários levam os seus pais para o escritório. Me chamaram e falaram, Cris, a gente acha tanto que você é nosso funcionário, assim, na brincadeira, que você participa tanto com a gente, traz sua mãe aqui também. Fui eu e minha mãe, Dona Nair, e fomos no escritório do LinkedIn. Aí tem até uma foto nossa com o quadradinho lá do Bring in Your Parents Day. Não, eu quero essa foto para colocar, eu vou procurar ela, essa então. foto Eu tenho é muito ela legal. postada no meu Instagram. Vou só descer o feed. Curiosa. Será que o LinkedIn já chamou o Cris para trabalhar? Assim, eles não me chamaram para trabalhar lá dentro e até por uma questão estratégica. É mais vantajoso para eles você fora. Porque pensa uma coisa, eu como uma pessoa mais livre para poder justamente mais autoral. autoral e poder rodar, então o que o LinkedIn, além de me dar o título de Top Voice, que eu sou muito grato a eles, assim, de ter esse reconhecimento, eu já fiz várias campanhas exclusivas com o LinkedIn, que eles me pediram para gravar alguns vídeos. Nós fizemos, por exemplo, o lançamento do Instagram do LinkedIn. Eles pediram, Cris, você faz uns vídeos curtos com dicas sobre o LinkedIn? E nós fizemos o post em colaboração. Então eu tenho posts em collab com o LinkedIn. Muito melhor. É muito bacana isso. Muito então, melhor. Eu gosto muito da cultura do LinkedIn, mas de uma certa forma eu convivo numa liberdade com eles, assim. Não, é melhor ser livre. Não, e o que acontece, Fê? Até assim, pegando o gancho, naquela época até que aconteceu esse negócio da campanha azul, a editora Globo abriu as portas para eu viver o que eu vivo hoje, porque depois dessa campanha e a passagem aérea ter dado certo, inclusive, você lembra que você foi uma das pessoas que me chamou pra... É verdade, Fernanda, foi você que me chamou. Agora que eu tô pensando. Peraí, agora o quê? Foi você que me chamou pra entregar aqueles envelopes marrons que você falou assim, ó. Que você chamou e falou assim, Cris, é o seguinte, tinha um diretor lá presente numa palestra, porque eu fiz uma palestra na Editora Globo sobre a minha história da Azul no Digital Day. E aí, o Saulo Ribas, que era o diretor lá de entretenimento, falou assim, eu quero esse cara na minha área. E você foi uma das responsáveis que foi o mundo do sítio. Você me tirou ali da área de... Te tirei lá daquele buraco. Você me tirou ali da Globopress e tudo mais daquela área e você me colocou lá no mundo do sítio. Foi. E eu lembro dos desabafos que eu tinha contigo. Aí Maron, Ana Brambila e tudo mais. Nessa época, foi aí que eu me tornei um profissional de mídias... Jornalista e profissional de mídias sociais. Então eu trabalhava toda essa parte de comunicação nas mídias e depois coordenando ali as 17 marcas da Editora Globo nas redes. E um andar maravilhoso no sexto andar. Sexto andar com a vista incrível. Não, saiu do buraco. A gente fala buraco, mas não era um buraco.
tá, gente? Mas era muito assim, né? É que você tá falando da região, né? O buraco que você fala é região, né? Não era muito bonito o nosso Sedoc, que nem a novela, que nem o filme Diabo Veste Prada, que tem Gucci. Não era outra coisa. Que era perto do acervo. Exatamente. Era perto do acervo. E era um prédio mais antigo, né? Cris, nos últimos 8, 9 anos, um pouquinho antes da pandemia, a pandemia fez 5 anos, deu um boom essa questão de culturas organizacionais e, paralelo a isso, essa questão da marca pessoal. Boa. E as duas coisas se encontraram. Quanto que os funcionários, colaboradores, empregados, cada empresa tem uma nomenclatura de acordo com a sua cultura, inclusive, começou primeiro a ver com maus olhos os funcionários falarem da empresa. Será que a gente vai ter controle disso? Eu lembro de empresas que bloqueavam acesso às redes sociais dentro das empresas. Mas, hoje, esse movimento orgânico das pessoas postarem premiações, promoções, eventos que estão acontecendo na empresa, fez com que a assessoria de imprensa praticamente tivesse que rever o seu papel, a área de comunicação rever o seu papel, porque o próprio colaborador se tornou o embaixador da marca, o embaixador da cultura da empresa, para o bem e também para o mal, porque hoje tem gente que não vai mais no RH fazer uma reclamação, ela vai também para as redes sociais. Depois a gente até comenta alguns cases sem citar o nome das empresas por respeito a elas, mas são campanhas que aconteceram. Qual é a tua visão desse fenômeno? Fernanda, é muito interessante a gente notar, realmente, você falou que a pandemia trouxe muito isso, porque a partir do momento que você tira os colaboradores de dentro de um ambiente onde eles conviviam. Controlado. Exato, e cada um está na sua casa, o que virou o único canal de comunicação com o mundo? As redes sociais. E aí a gente começa a ver realmente as empresas preocupadas em trabalhar a sua cultura interna, ali, a sua cultura organizacional, para que o funcionário sinta-se à vontade de querer compartilhar os valores ou o que ele acredita e tudo mais. Primeira coisa, eu trabalho já há 11 anos com palestras, treinamentos sobre marketing digital, redes sociais, comunicação, mas eu me especializei bastante também no LinkedIn. E a gente falava muito ali de 2013 até 2019, 20 sobre o LinkedIn para carreira, mas de 2020, como você falou, esse marco, Fernanda, uma demanda muito grande de empresas falando assim, Cris, precisamos treinar os nossos colaboradores, até porque conforme eles foram mais para as redes sociais, tem gente que às vezes não tem conhecimento bastante do que pode postar e o que não pode. E o que não pode não é que ela não pode falar alguma coisa que de repente ela queira contar de verdade. Pode depor contra ela mesmo. Contra ela. O uso, às vezes, por exemplo, quando você traz algumas questões que estão muito fora do ambiente profissional para um LinkedIn, como se ele fosse um Instagram, como se ele fosse de repente um TikTok, trazendo o sentido de entretenimento para coisa. Ou quando você toca em pontos mais sensíveis, delicados e sensíveis. Como política. Como religião. Religião, se política. Não é a tua área de atuação ou não envolve o que você, de repente, produz de conteúdo, para que a gente vai entrar nessas discussões muitas vezes com pessoas que a gente não conhece, Fernanda? Isso, para mim, você é um exemplo. Eu nunca vi você usar, e olha que você tem um poder muito grande de influenciar decisões políticas, por exemplo, eu nunca vi você fazer esse uso. E durante as eleições do Brasil de 2022, nós vimos vários CEOs, fundadores, fundadoras, líderes usarem as redes sociais para poder defender o seu candidato. E eu vi funcionários pedindo demissão dessas empresas que tinham uma opinião contrária à sua bandeira. Então, eu vi que perdeu a mão. Você chegou no ponto que eu queria mesmo, Fernanda, porque já que a gente está falando de cultura organizacional, e você até falou assim, como é que eu enxergo esse fenômeno depois do pós-pandemia, né? Uhum. Ver, os CEOs, os diretores, cada colaborador virou tão voz da marca que as pessoas hoje já não conseguem mais fazer separação. Então você vê, as pessoas pedem demissão por causa de uma opinião do CEO, que às vezes é tão individual, mas o CEO representa o coração da empresa. Exato, a cultura da empresa. Quando a gente fala de cultura organizacional, é o DNA. E se é o DNA, mas quais são os valores que eu carrego versus o que você carrega? Não e se ele mais defende comigo. Esse candidato, ele defende o que esse candidato defende. Exatamente. Ou seja, a cultura da empresa vai passar a defender isso. Exatamente. Eu não quero essa cultura. Vamos falar uma coisa, Fernanda? Todos nós temos o direito de
ter a ideologia que a gente quer e tudo mais. Só que daí o que a gente erra na mão muitas vezes? De querer jogar isso ou colocar isso numa rede que muitas vezes a gente só é conectado com pessoas que a gente nunca viu na vida. Então, assim, tem assuntos que a gente não consegue conversar nem numa roda de amigos. A gente evita na trazer... Família, não está sendo família. falado mais. Não é tão fácil. Por que eu jogo numa rede social e acho que isso vai ser assim? Ah, mas é minha opinião. Só que a gente entra num ambiente público. E aí, quando a gente entra nesse ambiente público, isso pesa para as empresas. Por exemplo, você falou dessa questão de eleições, e eu lembrei também que durante a Copa de 2000 e... Não vou lembrar qual o ano, mas acho que foi a Copa... Qual foi a Copa da Rússia? Foi 2018, né? 2018, eu acho, que foi a Copa da Rússia. Cara, quando teve essa Copa lá na Rússia, tinha um funcionário, por exemplo, de uma empresa de aviação. Exatamente. Era um grupo de advogados que eles estavam de férias. Exato. E eles fizeram uma chacota, a palavra chacota, com uma repórter da Polônia, se eu não me engano, de algum dos países russos ali. Esse caso mesmo. Esse caso, para mim, foi extraordinário. Por quê? Principalmente porque eles simplesmente, para quem não conhece esse caso, eles fizeram essa repórter repetir palavrões brasileiros sem ela ter conhecimento do que era. Para gravar e ficar engraçadinho ela falando palavrões. E eles rindo, bebendo. Bebendo e depois divulgaram nas redes sociais. O que aconteceu? As pessoas descobriram que um deles trabalhava na companhia aérea. Sim. Mandou pelo LinkedIn uma mensagem, uma não, né? Muitos usuários. Foi um volume. E aí o que aconteceu? Essa empresa acabou demitindo o profissional. Durante as férias, que é raríssimo. Então, Exato. Você pensa, nas férias ele pode fazer o que quer? Não. Porque a partir do momento que você representa uma marca, você se beneficia desse... Você tem benefício. A gente está aqui falando com maior alegria dos benefícios que nós tivemos na Globo e podemos falar para o resto das nossas vidas que trabalhamos na Globo. Isso nos traz credenciais. Exatamente. Ou seja, o meu comportamento também pode destruir uma marca. A gente viu isso também acontecer há uns 3 anos atrás num podcast. Um podcast de um podcaster que falou uma coisa sobre uma comunidade judaica e, de repente, todas as marcas de anúncio caíram naquele dia. Sofreu uma pressão nas redes sociais, Boticário saiu, várias empresas que patrocinavam aquele podcast desapareceram também e fizeram... Olha, a gente só volta se vocês mandarem embora. Olha o poder que está tendo agora. Exatamente, Fernanda. E aí o que acontece? Eu vou te chamar de Fê, né? Tô falando Fernanda, fica tão sério, né? Não, fica tão sério. Ninguém me chama de Fernanda. Ninguém. É a formalidade que eu tenho ainda da visão da Globo. Olha só que interessante. Sério? Porque você mas era... Mas lá era Fê. Mas você era do RH. Você era um nível pra mim que eu ia falar, vou falar com a moça do RH. Não. Mas você vê, a cultura. Pra mim, assim, não, o RH tem que ser... hierarquia, né? Eu tenho que ser sério ali pra falar com a Fernanda. A Fê. Então, Fê, o que acontece? Quando a gente vê, então, essa postura, por exemplo, de alguns CEOs, diretores, se posicionando em redes sociais de maneira que queima a marca pessoal deles e também a da empresa, é por isso que, de uma certa forma, as empresas estão preocupadas hoje, primeiro, em comunicar qual é essa cultura organizacional, para poder deixar claro principalmente quais são os valores e o que ela acredita, para talvez também poder atrair talentos que combinem com aquilo. Não, que isso é o famoso fit cultural. Boa, é o match, né? É o famoso match, mas ainda preciso contar com a maturidade. E maturidade não tem idade. Eu tenho gente com 50, 60 anos que não é maduro e tenho gente com 18, 19 anos que já tem um cuidado com as coisas, com a sua imagem. E aí eu lembro, Cris, de um caso muito assim, foi na Globo que a gente passou, que aí foi o começo do Orkut, do Facebook e tudo mais. E aí a gente contratou uma pessoa que descobriu, aí o pessoal fez uma investigação, porque eu não investigava nessa época ainda candidatos nas redes sociais, que hoje faz parte do processo seletivo. As pessoas... Não é procurar o currículo no LinkedIn, é saber o que você posta, qual é o seu tom de voz, o que você pensa, quem você segue. Eu começo a ver o seu ecossistema, eu começo a ter um conhecimento da tua cultura pessoal. Exatamente. É por isso que eu entro no LinkedIn hoje. Eu quase nem olho o que você fez por empresas que você... Já não tem mais esse olhar cato, né, de filtragem. Eu quero saber que fotos você posta, como é que você se posiciona. E aí, de repente, viram que essa pessoa se posicionava com outros tipos de profissões que depunha contra a profissão dela. Era incoerente a entrevista com as redes sociais.
Isso também pode acontecer? Muito até. A gente fala que quando a gente está construindo até a marca pessoal, que foi um assunto que você citou aqui no começo do papo, a nossa marca pessoal, o principal fator é a autenticidade, Fernanda. Verdade. Verdade. Sem essa verdade, você não sustenta, depois de um tempo, os posts que você faz, porque as pessoas vão começar a perceber que aquilo que você está postando não casa com a forma que você age. Segundo lugar, se você não está produzindo um conteúdo que seja realmente útil... autoral e que você tem conhecimento daquilo, as pessoas notam. E o que acontece? Quando eu dou meus workshops de LinkedIn e tal, em qualquer lugar eu falo, gente, vocês vão ter uma entrevista ou vai passar por algum processo, não adianta para eu poder driblar os algoritmos, colocar palavra-chave no LinkedIn que não tem nada a ver com o que eu sei fazer, só para eu ser chamado para vaga. Porque aí a gente já vai começar a falar até de mentiras no seu currículo. Então, assim, a construção da nossa marca pessoal, e aí a gente vai também para a construção da marca empregadora, tem que passar também por aquela questão que é o quê? É uma verdade também? Porque não adianta a marca pintar também uma imagem linda. Não, ela tira a foto da mesa de pimbolim, da mesa de sinuca, Exatamente. Mas aquela sala ninguém entra. Exatamente. Ninguém pode usar, porque dá a impressão de que não está produzindo. E você falou uma coisa, né, Fernanda? As pessoas já mudaram a sua forma de, às vezes, fazer a sua denúncia. Ao invés de, às vezes, ela comunicar diretamente o RH, ela vai postar na rede social e a gente vê no LinkedIn desabafos de pessoas que pegam e até elas brincam, né? Elas falam assim, eu não vou vir aqui para falar assim, obrigado por quem esteve comigo nessa... Lembra, teve a onda das cartas de despedidas. Cartas de despedidas. Tudo era perfeito. Do tipo, só quero agradecer a vocês que fizeram parte da carreira. As pessoas começaram a expor também o que não foi legal naquela empresa, porque a gente sabe que isso também existe. Olha, Cris, não sei se você viu, no finalzinho do ano passado, uma grande empresa de beleza, uma funcionária acho que pediu demissão naquela semana, mas antes de pedir demissão, ela se preparou para essa demissão. Ela fez vários vídeos de locais que não eram bonitos naquela empresa, do refeitório, tirou foto da bandeja, olha a comida que serve aqui para nós, e vocês acreditam que essa empresa é considerada a melhor do Brasil, não sei o quê, não sei o quê. Isso foi pro TikTok, gente, foi assim, ó, pá! Né? Pá, foi assim, um reboliço. Perfeito. E aí a gente, tanto que a gente tem uma expressão que o LinkedIn pode ser também uma Linkelândia, e as empresas fazerem do LinkedIn a Linkelândia. E aí até é legal você explicar para as pessoas Boa. Qual é a responsabilidade, até onde vai a responsabilidade do LinkedIn e onde começa a responsabilidade da empresa que usa o LinkedIn como se fosse a sua intranet. É interessante, Fernanda, porque quando a gente fala da ferramenta, por exemplo, o LinkedIn é uma rede social antes de tudo. Então, por ser uma rede social, você pode preencher o seu perfil com as informações que você quiser, porque é você que vai ser exposto ou a sua empresa e tal. Depois, você pode postar conteúdos no formato que você decidir, e desde que eles não entrem em alguma coisa que infringe alguma regra do LinkedIn e que tem que ser excluído, a liberdade é sua. Então, se ele não for um post indevido de acordo com as normas e tudo mais. A partir do momento que você posta algum conteúdo ou você está escrevendo, a empresa tem total responsabilidade daquilo que ela está vendendo na rede. E aí o que acontece? Ela posta aquele conteúdo, ela fala que ela é isso, assado, e que faz isso. Faz e acontece. Faz e acontece com ações de responsabilidade social, com diversidade, inclusão, diversidade. Tanto que teve até recentemente uma CEO falando que hoje diversidade e inclusão não é tão real assim dentro das organizações. E nós sabemos que não é. Exatamente, porque na verdade a gente está vivendo momentos agora que as pessoas ficam na dúvida de qual vai ser o futuro dessas áreas por causa de dessas ações, ESG, saúde mental. Até por movimentações políticas que estão acontecendo no mundo nesse momento, lá nos Estados Unidos principalmente, e né? Nós repetimos muito os Estados Unidos, a gente ecoa muito. Exatamente, e aí a gente vai falar de retrocesso, né, Fernanda? E ano que vem a gente tem novas eleições. Exatamente, então tudo isso afeta. Então pensa, Fernanda, elas vão lá, elas postam essas coisas, elas colocam que elas têm todos esses programas, esse relacionamento. E aí o profissional que entra lá começa a olhar para aquilo e fala, gente, não é bem assim. O risco é da empresa. Então a responsabilidade, como eu vejo, é da empresa. Sabe por quê? Porque o meu LinkedIn, qual é a responsabilidade do que está ali? Minha.
Fui eu que preenchi tudo Mas, aquilo. mas, Cris, aí eu tenho uma pergunta técnica, assim. Há uma pressão política até do STF em relação a várias redes sociais que ela tem que ter algum grau de responsabilidade com a curadoria. Hoje o LinkedIn ele pode receber denúncias se eu ver lá um anúncio, alguma coisa que eu sei que não é verdade. Hoje tem canais dentro do LinkedIn. Exatamente, isso que eu ia falar. Dentro da ferramenta, se você vê, por exemplo, assim, principalmente essa questão de fake news, essa questão de você, de repente, ver que aquilo ali é discurso de ódio, ou algum tipo de post que é... Que depõe contra a sociedade de alguma Exatamente, maneira. que é isso que eu falei agora há pouco, que são posts que, de uma certa forma, já estão nas regras do que infringe os conteúdos. Então, desde que esses posts não estejam nessa lista, a responsabilidade da postagem é da empresa, do seguinte sentido. Sim. Ela tem a liberdade de falar que, olha, nós temos a mesa de pembolim e ela é incrível. Quem é que vai dizer que não? Digamos assim... Os funcionários. Aí entra os funcionários, Os entendeu? comentários. Então pensa, eu tenho um canal de denúncia onde eu posso simplesmente falar que aquele conteúdo é indevido para a rede. Isso daí não tem como. Mas se não for um conteúdo nas regras de ser indevido, aí eu tenho que trabalhar essa questão do quê? De trabalhar internamente com a cultura que eu crio na empresa para que os meus embaixadores de marca realmente tenham essa paixão pela empresa, se eles verem aquilo que eu estou propagando. Então vamos falar Concorda? dessa coisa gostosa agora. Você falou a palavra embaixadores da marca. Como é que eu me torno uma embaixadora da marca hoje? Quais são os meus primeiros movimentos? O que você traz nos seus cursos? E 3, 4 dicas aqui. Olha, eu quero me tornar uma embaixadora porque eu amo a minha marca, eu sei o benefício que ela traz para a comunidade, para a sociedade, acredito no produto dela, Muito no bom. serviço dela. E eu posso ser eu mesma aqui dentro, que acho que é uma dos princípios básicos de eu saber que essa marca é uma marca que eu estou apaixonada. Pertencimento, né? Pertencimento, que é ter vez, ter voz, ter direito a voto, ter direito a veto. Que a gente tem que entender o que é pertencimento, não é romance. É realmente poder, autoridade, relevância, acreditarem na sua inteligência. Isso é pertencimento e dá direito que a sua inteligência participe das decisões relevantes dentro da organização. Então, vamos deixar claro que é pertencimento. Partindo desse princípio, como é que eu me torno um embaixador ou embaixadora? O que eu acho interessante, eu atendi algumas empresas que, inclusive, criaram programas de embaixadores. Por que acontece, Fernanda? Qualquer empresa hoje, se ela começar a avaliar a interação, por exemplo, de alguns profissionais em relação aos conteúdos que a própria empresa posta, ou coisas que eles compartilham em relação ao que eles vivem lá, e aí eles até marcam assim o arroba da marca nas redes sociais, elas começam a perceber que ela já tem esses embaixadores. Ela só não os treina, ela só não os mune de informações para poder facilitar o trabalho deles de embaixador. Não abraça. E aí o que acontece? Eles vão postando no achismo, sem critério, sem estratégia. Sem critério. Exato. Muitas vezes eles acreditam que aquilo que eles estão fazendo está muito legal, ou então, por dependermos de algoritmos, e às vezes o algoritmo não te mostra algum conteúdo que a sua empresa fez, mesmo que você siga e tudo mais, você perde conteúdos que, de repente, seriam interessantes para você compartilhar. Por isso que num programa de embaixadores, principalmente dentro de uma empresa, eles começam a criar, assim, núcleos de comunicação interna. Então, nós vamos criar um programa de embaixadores, vamos já convidar os interessados a se inscrever. Então, geralmente, as empresas que eu atendi, Fernanda, elas abrem um convite. Sim. Você primeiro tem que se candidatar, porque é embaixador... Eu tenho que querer. Quem quer. É isso aí, ó. Eu tenho paixão, eu quero fazer. Eu gosto, e só. Gosto das redes sociais, gosto de me comunicar e gosto dessa empresa. Nossa, Fernanda, você falou... eu vou perder até o fim do nosso papo, o Fernanda. a hierarquia, a Fê. Fê, você falou tudo agora. Se eu gosto das redes sociais e eu gosto do que a empresa faz, essa é a premissa inicial, porque tem gente que não gosta e tudo bem. Tem gente que fala, eu não gosto de postar, eu sou mais introvertido. Tem gente que não tem redes sociais. Então, assim, não é todo mundo que vai ser embaixador. Não é todo mundo que vai ser um comunicador nas redes sociais porque não gosta de se expor. Então, por isso que a primeira coisa é a empresa fazer uma pré-seleção. Quem está interessado? E aí, conforme ela for avaliar e tudo mais, passou ali no processo, elas fazem treinamentos com esse pessoal. Então, a gente tem treinamentos tanto dos porta-vozes... Você dá treinamento para embaixadores? Exatamente. Eu tenho um cliente que precisa de você. Nossa, depois vamos conversar. Conexões aqui, ó. Tudo acontecendo. Fernanda, eu vou sempre dar risada. Chama de Fernanda. Pode ser, né? Me chama de você. Você...
Fê, eu atendi já algumas grandes empresas aqui no Brasil com esses programas de embaixadores. Por quê? Porque quando a gente fala principalmente do LinkedIn, às vezes esses diretores, não necessariamente só são CEOs e diretores que se interessam em ser embaixador, não, Não, tá? eu até prefiro que não seja. Porque... Eu acho que é mais genuíno, porque quando eu entro e vejo um CEO falando, eu acredito que alguém construiu aquele texto para ele. Porque tem muita governança em cima. Você não pode usar essa palavra, não pode dizer isso. Às vezes ele perde a espontaneidade pelo papel dele. Que nem esses dias o nosso presidente leu, que é uma coisa raríssima, porque ele sempre fez grandes discursos de forma espontânea. Agora, de analista para analista, de supervisor para supervisor, é a minha linguagem. É próximo. Você falou tudo, Fê. O CEO, quando ele posta, a gente ainda está enxergando muito forte a marca. Corporativo. O corporativo. Agora, quando é o profissional, a gente tem a tendência de gerar mais confiança, proximidade. Então, o que acontece? Essa galera se inscreve e aí eles vão fazer o treinamento. O LinkedIn, muitas vezes, está totalmente vazio. E uma das coisas importantes é que se ele é um embaixador e ele vai ganhar mais visibilidade e ele está divulgando coisas da marca... orientar o que essas pessoas têm que preencher ali, porque às vezes a pessoa não tem nem ideia do que escrever num sobre, de o que escrever no título e o que às pode. Às vezes não tem até língua portuguesa, né, Cris? Exatamente, também. O tom de voz da empresa. Fê, é aquela coisa. Eu tenho que ver muito quem é a persona da minha empresa, trabalhar essa persona, trabalhar os valores. Qual o mapa da empatia, Exato, a jornada. Para depois eu trazer isso para minha voz, em primeira pessoa, num sobre do LinkedIn. E aí sim eu começo a postar esses conteúdos. Então, quando eu dou esses treinamentos, a gente revisa, campo a campo, item a item, cada um com seu notebook, pra gente reescrever. Não é só uma questão... Eu fiz o curso do Cris, gente. Lembra? Eu super Poxa, recomendo. Que honra, que honra. Eu super recomendo. Então, Fê, as empresas começaram a perceber isso, porque quando você incentiva o seu colaborador, o que acontece? Aqueles que já têm esse amor pela marca natural, eles vão já fazer isso com mais prazer e paixão, que vai trazer uma naturalidade no post. E ele precisa ser natural. Não, e não adianta, texto e foto passa emoção. Isso é jornalismo. E tem que estar assim, você vê que muitos posts no LinkedIn, se você for muito formal, nem gera engajamento, porque não parece um humano falando. Já se discute também... Aliás, já tem até o IA. Então, ia falar agora, já se discute sobre o uso da IA desenfreadamente para criar um post e postar numa voz que não é a sua. E aí o que acontece? O Luiz Gustavo Ribeiro, que é o gerente de comunidades do LinkedIn Brasil e ele cuida dos programas de Top Voice e tudo mais, ele esteve no SXSW recentemente. Esse que teve agora esse grande evento em São Paulo. Isso. Não, esse do Austin. Do Austin. Isso, exatamente. É que o de São Paulo é o Social Media Week, né? Isso. Que o SXSW é o de Austin. E ele esteve lá e ele deu uma entrevista na Forbes. E ele fala dessa questão que só tem que tomar muito cuidado quando a gente usa IA e a gente perde a naturalidade. E tem alguém também usando. E daqui a pouco todo mundo fica um padrão. Para você ter a mesma resposta, é 2 minutos. Exatamente. Então ele fala sobre esse cuidado que nós temos que ter, porque de repente a gente começa a ficar totalmente automatizado num conteúdo que seria muito único se a gente escreve na nossa voz. Não usa só o seu cérebro. Cada vez mais. Eu uso o Waze para chegar de São Bernardo para cá, você usa de Jundiaí. Se eu fico sem o Waze, eu fico desorientada. Se a gente começar a usar o IA para pensar por nós, a partir do momento que acontecer alguma coisa com o IA, você vai ficar desorientado. Se você for fazer uma entrevista e você não está com o IA na sua mão e te fazer uma pergunta, você vai se sentir tão inseguro, vai mexer tanto com a sua autoestima. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar, Cris. Poxa, o tempo tá voando, tá voando. Essa conversa nossa é boa demais. Nossa, sobre esse assunto é muito bom. Podia ter até aqui já um chamate aqui. As redes sociais, nos últimos 2 anos, 3, começou a ser utilizada também para as pessoas revelarem seus diagnósticos, principalmente no que se refere à saúde mental. E aí eu não estou mais no lugar de recrutadora, não estou mais no lugar de selecionadora. Mas eu fico pensando, eu vou lá, vejo a Maria, mando o currículo, entra nas redes sociais, ela acabou de anunciar que saiu da empresa por um burnout, por uma depressão. Você acredita que as redes sociais... Porque eu penso em outras doenças, diabetes, câncer,
Eu já falei aqui, eu tenho uma leucemia, não escondo, só que eu não estou mais em processos seletivos. Eu tenho a minha própria empresa, não preciso mais ser olhada se eu vou adoecer e se eu não consigo mais ser produtiva. Você acha que as redes sociais deveriam ser esse lugar de eu revelar os meus diagnósticos pessoais ou crises, dores tão íntimas? Qual é o propósito dessas pessoas e se elas fazem com propósito ou não? Como é que você vê esse lugar? É interessante, Fê, porque quando eu saí da Editora Globo e comecei a cuidar da minha carreira pessoal, então nós dois hoje somos Sim. empresa, né? Então, o que acontece? É uma liberdade um pouco maior para a gente postar alguns tipos de conteúdos quando a gente não está ligado a nenhuma organização. Então, por exemplo, eu fiz um post uma vez numa ação que o LinkedIn criou. O LinkedIn aqui no Brasil criou uma ação sobre essa questão de saúde mental. Então, ele convidou as pessoas a poder fazer posts compartilhando, de repente, alguma dificuldade que elas tiveram e como elas superaram aquilo ou qual foi o aprendizado que foi para a carreira ou para a vida delas. Então, ele incentivou, porque era justamente o mês Setembro Amarelo ou tem um outro Janeiro Branco. Exatamente, o Janeiro Branco até eu acho que era na época. Saúde mental. Saúde mental mesmo. E na época eu me sentia à vontade de escrever sobre o processo depressivo que eu passei. Que inclusive eu trabalhava na Editora Globo, tive todo o suporte da chefia e de vocês lá no RH na época, e como aquilo foi importante para mim, porque em momento algum eu me sentia acuado de que eu poderia ser demitido, ou que se eu voltasse eu iria de repente assim... Mas a sua experiência foi uma experiência de rede de apoio. Exatamente, de rede de apoio. Então assim, aí naquela época eu postei sobre isso. Então, você vê, eu já quero puxar um gancho de que na verdade hoje as pessoas esperam muito mais das empresas até esse tipo de apoio a algumas questões de saúde mental. Mas a gente vê postagens que revelam o contrário. Agora, quando a gente fala, eu fiz esse post porque eu tenho essa liberdade hoje não ligada a nenhuma organização, mas o candidato que principalmente está buscando uma oportunidade, dependendo do jeito que ele coloca aquele desabafo ou da forma que ele expõe, muitas vezes você está expondo a uma rede que, assim, ela é cruel. Eu acompanho muito. E quem está lendo, você não controla o que ela está pensando. Exatamente. Você pode, de repente, estar contando num tom de realmente desabafo, ou de querer compartilhar, ou de querer aprender. De querer provocar uma mudança. Uma mudança, mas as pessoas podem ler de uma forma, e as pessoas são cruéis nos comentários. As pessoas podem piorar aquele diagnóstico que a gente está passando com o tipo de comentário que elas colocam. Esse é o cuidado. E de verdade, Fernanda, tem coisas que, de novo, a gente não falaria nem para pessoas próximas. Exato. Não tem que colocar na rede social. Sabe o que eu penso? Eu entendo que é um canal de... Sabe qual é a minha metáfora? Você entraria no vagão do metrô hoje, pessoal, parem todo mundo que eu quero. Eu tenho um burnout, eu quero que vocês saibam. Ou eu passei por violência doméstica. Você chegaria no metrô hoje, num único vagão, e comparia, é a mesma coisa. Eu falo, se você não falaria isso num vagão do metrô, talvez não é hora de postar isso. É aquela coisa, nós estamos sendo avaliados o tempo todo com todos os nossos conteúdos. É claro que quando a gente fala isso... Um julgamento. Fica aquela dúvida, né? Ah, mas então a gente vai realmente só postar nas redes sociais só a vida boa, só a coisa linda? Não, a questão é a forma. E o tempo. Exatamente. Acho que existe a hora certa, o momento certo. E outra, eu sempre falo, tome cuidado de não postar na hora que está na crise. Porque você não está pensando direito também. Se você está numa doença mental, a sua percepção de realidade está alterada. Então, tudo que sai de você está inflamado. A gente está num processo inflamatório. É como se eu estivesse no piriri. Você não vai pegar o seu celular na hora do piriri e postar, estou com piriri. Não. Mas você pode dizer, eu sofro de uma doença X, eu trato desta maneira. Você tem que prestar um serviço. De alguma maneira, a sua dor... Quando eu vejo que as pessoas postam as suas dores para ajudar outras pessoas a lidar com suas dores, eu vejo que ela está prestando um serviço. Tá vendo? É o formato, é a forma. E eu entendo, Fê, que tem pessoas que às vezes, por uma questão de a estrutura familiar ou a estrutura de contatos de amigos, às vezes ela realmente tem uma vida um pouco mais assim, isolada, e a rede social acaba sendo o único canal onde ela pode ter voz. Aí fica difícil, né? Fica difícil, mas ainda assim... Eu sempre tento... Eu dava uma disciplina de panorama nas redes sociais numa escola de marketing digital em São Paulo, e a gente chegava numa das partes que é sobre ética nas redes e sobre essa questão do que a gente posta ou não posta. Nessa hora a gente tem que sempre pensar
o que isso vai me trazer de benefícios? Eu posso até jogar para fora e vai me ajudar, porque talvez Vai eu me ajudar desabafe. de que maneira? Mas pode ser que naquele momento você vai receber um retorno da própria rede, esse movimento, que pode ser prejudicial, e a gente está sendo avaliado por tudo, por empresas, por pessoas, por parceiros, por clientes, por candidatos, por E tudo. as pessoas estão mais sensíveis, né, Cris? As pessoas Exatamente. fazem leituras, principalmente com relação ao uso de palavras capacitistas, palavras racistas. Há uma atualização que às vezes eu não consigo acompanhar. Teve uma vez que a gente postou uma expressão que eu lembro que foi, eu posso até dizer aqui, a gente falou assim, olha, tome cuidado com a síndrome de Gabriela. Gente, eu acho que todas as Gabrielas do universo me detonaram no meu post. Por que síndrome? Por que o meu nome é uma doença? Por que o meu nome é um problema? Era a nossa intenção? Não, porque era essa expressão nasceu de uma novela da década de não sei do que era a novela Gabriela, e que ela não mudava, ela não queria se transformar e tudo mais, e virou uma expressão para quem não gosta da mudança. Mas olha só, a sensibilidade que... Aí tem gente que fala, Fê, mas não é muito mimimi? Pode até ser. Mas vivemos nesse mundo agora. E ninguém quer ter uma postagem com uma boa intenção ser derrubada com diversos comentários. Eu fico mal quando eu vejo comentário negativo, eu fico chateada. Poxa, não foi minha intenção. E eu não consigo me explicar com aquela pessoa. E às vezes você tenta se explicar, parece que fica pior, né? É aquela coisa, né, Fê? A sociedade muda. E, naturalmente, as redes sociais, elas possibilitaram a gente poder ter acesso muito mais rápido a essas mudanças, porque antes a gente só conversava com as nossas bolhas. Existem bolhas nas redes sociais do mesmo jeito, mas são bolhas infinitamente maiores. São bolhas gigantes. Escalonáveis. Exato, escalonáveis. Mas, nesse momento, a gente precisa começar, igual você falou, a pensar... Se a sociedade mudou e se as pessoas realmente assim estão evoluindo em vários pontos, tem evolução e involução, claro, mas estão evoluindo em algumas coisas, nós temos que começar a pensar em adaptar a nossa comunicação e começar a pensar a forma que a gente se apresenta, a forma que a gente fala. E assim, não tem jeito. A própria rede se regula. Então você tem que tomar muito cuidado com a forma que você se comunica. E a empresa também. Aí, para começar a fechar aqui contigo... O que a pessoa CPF e o que a pessoa CNPJ tem que saber separar o que eu mantenho como privado ainda. Não é, esse é meu, esse é o meu mundo, esse é o meu canto, eu preciso do meu canto. A empresa também tem que tomar cuidado de sair que está arrasando financeiramente e ano que vem tem que fazer um layoff. De repente muda os investidores, porque eu já vi muitos esses movimentos, principalmente as startups, anunciam IPO, anunciam entrada de anjos investidores e no mês seguinte ou daqui a 3 meses vêm esses investidores e vêm com uma faca, né? E vira post no LinkedIn da galera depois comentando. 3 meses atrás entrou dinheiro, por que vai ter? Porque estava inchado, porque teve um efeito bolha e é natural. A gente que sabe organizações, é natural isso acontecer. Como é que as empresas têm que tomar cuidado de previsibilidade de curto, médio e longo prazo quando se fala em redes sociais? Muito bacana, Fê. Tanto a pessoa física quanto a empresa, ela tem que pensar o seguinte, o que eu estou postando hoje, eu vou conseguir sustentar daqui a algum tempo, daqui a 1 ano, por exemplo, esse tipo de atitude ou esse tipo de ação que eu estou tomando, essa verdade? E até, o que é indicado? Quando a gente faz o treinamento de embaixadores de marca, tal, uma das coisas que a gente fala para o pessoal, evitem e tomem muito cuidado para não postar dados que sejam sensíveis ou telas de computadores ou planilhas ou resultados nesse sentido. Muito. Muito. A pessoa está lá num café, agora no home office, estou no café e posto a minha tela. Às vezes pode ter ali uma informação... totalmente confidencial. Que é estratégica, que um concorrente com aquilo na mão, de repente, pode ter algum tipo de E você pode ser mandado embora por justa causa, porque a causa da lei de proteções de dados, você está talvez ali cometendo um ato Exato. que pode prejudicar a tua empresa. Então, o que as empresas principalmente têm que pensar na hora de construir esses conteúdos a curto, médio e longo prazo? Quando a gente fala de curto, tem que ser uma coisa mais bastidores do dia a dia da empresa. E esses bastidores podem ser as ações que nós estamos fazendo. O aniversariante, viagem, uma premiação que a gente fez. Ou então uma ação de conscientização, Outubro Rosa, Novembro Azul. Que ação palestra, que a empresa fez. Levou o Cris lá. Exato, a gente faz isso. A gente tira aquela foto com a turma, mostra que a gente está desenvolvendo pessoas, mostra que a gente está, de repente, treinando os funcionários. E isso pode atrair talentos, porque muitos candidatos hoje, eles
fuçam o perfil da empresa e fuçam os perfis dos funcionários para entender assim, eu faço. Você faz, cara. Eu faço. As novas gerações hoje estão muito conectadas com isso de o quanto essa empresa combina comigo. É o fit que você comentou. Então a gente fala do curto, é pensar a rede social do que está acontecendo. Quando a gente fala de médio, a gente fala de autoridade. Então, eu estou construindo conteúdos que mostrem que a minha empresa é especialista naquilo. Então, ao invés da gente sair um pouquinho de se preocupar em postar o dia a dia, ou o instantâneo, ia começar a construir conteúdos mais densos, no sentido assim, um artigo, ou um post mais informativo, produto, um carrossel, produto. Meu serviço. Exatamente. Um elogio feedback, de um cliente. A gente combina. Feedback, exatamente. Feedback de um cliente. Por quê? NPS. Eu tenho um post que eu fiz de um NPS, daí eu montei uma arte depois de um NPS de um cliente, eu montei esse post, ele engajou bastante. Esse post hoje ele é um link que eu guardo para poder mandar para os próximos clientes. É um post prova social. Então esse tipo de coisa é você postar... Médio prazo. Médio, por quê? Porque você está construindo... E sustenta. Sua entrega, sua marca, tu tá mostrando coisas que você já fez, então isso não tem o risco de amanhã, de repente, alguém falar, é uma mentira. Esse feedback meu mudou. Não, exatamente. É uma prova social, é evidência. Exato. Agora, a longo prazo, como a rede social muda muito, como tudo na empresa muda, de repente uma empresa que hoje está comemorando, realmente daqui a um ano pode acontecer alguma coisa, a longo prazo ela tem que evitar muito esses tipos de conteúdos, por exemplo, que trazem assim, porque nós somos apenas os melhores e a gente tem que tomar muito cuidado. Você comemorar ali um prêmio GPTW e tal, beleza. Esse prêmio ninguém vai te tirar esse ano. Porque você ganhou esse prêmio em relação à sua atuação anterior. Sim. Agora a gente já jogar que agora a gente vai ser o futuro nós somos a melhor, que nem rádio, todo mundo está em primeiro lugar. Eu falei, como é que todas as rádios ficam em primeiro lugar? Não. Isso é uma coisa que eu, como empresa, falo como empreendedor, inclusive. Eu tomo tanto cuidado que por mais que eu ensine as mídias sociais, o marketing digital, a comunicação e o LinkedIn, em momento algum, na minha comunicação, nas minhas redes ou nas minhas palestras, eu falo assim, porque eu vou ensinar você a conseguir emprego em 30 dias no LinkedIn. Porque eu não posso fazer essa promessa a longo prazo. Imagina, nunca. Eu dou mentoria para as pessoas, eu já falo logo, eu não vou mudar você. Porque ninguém muda ninguém. Mas eu vim para a mentoria, eu falei assim, a mentoria para te trazer luz no caminho que você está percorrendo. Exatamente. E te dar ferramentas para você trilhar sem sofrimento. Mas eu vou transformar você, vou te promover a liderança, fazer mentoria comigo, você vai se tornar dono dessa empresa. São vários elementos que estão fora do meu controle e do seu controle. Agora, Cris, para fechar, precisamos fechar. Antes do seu fechamento, uma dica que eu quero deixar aqui para o pessoal, para quem está acompanhando a gente, já que a gente está falando muito de cultura organizacional e linguagem das empresas, o LinkedIn divulga anualmente uma lista das top companies. O que são as LinkedIn top companies? São as páginas empresariais no LinkedIn que durante o ano receberam muitas visitas e elas são muito desejadas para as pessoas trabalharem lá. Selo. É um selo das top companies. Vale a pena pesquisar quais são as empresas que estão na top companies, ver o tipo de postagem que ela faz, por que as pessoas desejam tanto trabalhar lá, pra gente, de repente, construir esse conteúdo a longo prazo. Amanda Caru vai fazer uma curadoria. Eu vou dar uma olhada nisso e vou fazer uma postagem e fazendo um resumê para vocês quais são os principais. E como saiu uma lista por ano e nem todas as empresas se repetem, Fê, dá para ir fazendo, pesquisando as listas anuais. Por que tal empresa não está mais esse ano? O que mudou, talvez? Por que de repente... E o que mudou na forma de elas se apresentar? Ou elas têm programas de embaixadores? A gente começa a entender. Não, programas de embaixadores para cultura, gente, para valores. Nossos programas de cultura sempre recomenda programas de embaixadores. Tem empresas que não aceitam, Cris, porque ainda quer centralizar. Por exemplo, teve pessoas que não puderam vir aqui, porque a empresa não permitiu. E assim, isso me dá uma sensação tão ruim de tirar a liberdade do ir e vir. Tem medo do que a pessoa vai falar sobre a empresa. Se eu tenho medo do que você vai falar sobre a minha empresa, é porque tem alguma coisa errada na minha empresa. A primeira coisa que eu penso. Exato. Fê, a nossa experiência própria. Então, se a gente puder compartilhar, quando eu trabalhava na Editora Globo, eu comecei a viajar ao Brasil dando palestras enquanto ainda era da área de coordenação. Até hoje você fala dela. Exatamente. Quando eu era coordenador de mídias sociais. Então, eu coordenava as 16 marcas da Editora Globo nas redes e tinha acesso a todos os números, tinha acesso a todas as estratégias, mas nunca a Editora Globo falou assim, você não vai fazer essa palestra. Mas a única coisa que a gente orienta é que não entregue nenhuma dessas palestras algum tipo de dado, informação
informação estratégica claro. Que é do nosso trabalho. É dica. Faz as dicas de redes sociais, o seu conhecimento e tudo mais como profissional da área. Por isso que dentro do programa de embaixadores, uma empresa traz esse tipo de sugestão. Por isso que a empresa tem que levar isso para o funcionário. Porque eles me orientaram. E me orientando, eu pude fazer melhor. Então, as empresas precisam orientar os seus colaboradores também. Isso não é proibir, isso é orientação. Acho que toda vez que vem a proibição, para mim tem uma coisa errada. Para mim é isso. Cris, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você pode até emendar já como é que as pessoas te encontram, quais são os produtos e serviços que você tem. O nós erramos, a empresa vinha a público, porque antes ia para a televisão, as famosas recall, erratas. Vale ainda? Eu gosto muito de ver líderes assumindo erros. Para mim, demonstra humildade. Mas as pessoas irem nas redes sociais, olha, a gente cometeu um erro, a gente vai mudar isso, a gente vai transformar isso. Ainda tem espaço? Que legal essa pergunta para a gente fechar, Fê, porque uma das disciplinas também e um dos assuntos que eu faço mais palestras hoje em dia é sobre relacionamento e atendimento nas redes sociais. Porque você posta, as pessoas interagem e dependendo do tom da sua resposta, você pode criar crises para as empresas que você pode perder clientes e pode perder produtos, serviços e tal. O que acontece? Quando você erra, e quando está comprovado que você erra, tá lá aquele movimento, aquelas pessoas vindo na sua página, e estão xingando, e estão postando comentário, e a coisa está viralizando, e está saindo um monte de site. Até porque hoje, o que está acontecendo nas redes é o que pauta muitas vezes páginas editoriais do jornalismo. Jornalismo. O jornalismo muitas vezes... Vai aparecer na CNN. Exatamente. A gente, na TV, vai falar sobre alguma coisa que viralizou nas redes sociais, entendeu? Então, o que acontece? Se nós erramos, é importantíssimo que a gente se posicione em determinado momento, e claro, com toda a orientação, marketing jurídico, comunicação, porque também não é escrever qualquer coisa, porque igual você falou, o que eu escrevi ali também vira o meu... Vira prova social de uma ação que pode estar sendo movimentada contra a minha empresa. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você faz um post na rede social e você assume, essa reação que você gestão mesmo falou de crise. que você... a gestão de crise. Essa reação que você falou, ela acaba sendo natural para todos nós, que é o quê? Brigar com alguém que de uma certa forma já pediu desculpas, você desarma. Freud fala, se você vir com uma flor, a pessoa baixa a arma. E aí o que acontece? Quando eu principalmente estudo essa parte e levo os cases para as minhas palestras, todos os cases que eu estudo, a gente vê que a partir do momento que a empresa se posiciona, num posicionamento que não foi, por exemplo, assim, polêmico, porque tem empresa que na hora de se posicionar piora a situação. Mas se for um posicionamento legal e que eles vão estudar, orientado, o que acontece? Diminui muito rápido o fluxo de pessoas fazendo os comentários, porque elas vão falar assim, eu vou ficar aqui gritando no comentário com o quê? Ela já falou. Cris, tem empresa que às vezes pede para os funcionários, quando vê um post negativo, pessoal, vamos todo mundo fazer post positivo para aquele post desaparecer? Você já escutou histórias assim? Nossa Senhora! Grupos de WhatsApp para isso. A gente ouve que pessoas criam grupos de WhatsApp para esse tipo de coisa. Para gestão de crise. Exato. Esse fake ainda está presente? Fê, está presente, mas assim, a minha opinião como um profissional que está sempre em várias empresas conversando com diversos líderes e pela própria dinâmica das redes. Esse tipo de ação hoje, mais do que nunca, está exposta. Está condenatória. Está condenatória, porque assim, você pode, de repente, na melhor das intenções, para tentar ajudar ou tentar driblar os algoritmos, fazer esses comentários positivos para diminuir, mas, gente, alguém printa aquilo e alguém posta na rede social, principalmente no X, que é o antigo Twitter, onde as pessoas fazem muitos desabafos lá. Sim. E eu que recebi um e-mail da RH falando isso, gente, pá! E na minha empresa que vazou isso aqui? Ou pior, tá? As pessoas printam, elas não querem se comprometer, passa para alguém que não tem ligação nenhuma e essa pessoa gosta de colocar a lenha na fogueira e ela posta e fala assim, e uma pessoa que trabalha em tal empresa e recebeu isso aqui do RH? Eu vi uma empresa super séria que uma pessoa gravou a reunião e a pessoa estava comentando assim, a gente precisa contratar tantas pessoas e estagiários. Não sei se você lembra desse vídeo. E aí as pessoas falaram, estagiário não é pessoa? A pessoa pegou um pedaço de um texto, de um contexto e construiu um novo pretexto. E foi assim, eu achei isso tão malvado,
Porque primeiro que a pessoa pegou uma privacidade de uma reunião, como se ela estivesse gravando uma reunião presencial, essas reuniões agora, porque tem gravadores de telas agora. Exato. Por isso que eu falo, empresas, parem de proibir as coisas. Hoje que tem de tecnologia das pessoas capturarem dados, quanto mais você entender quem são seus funcionários, se são pessoas que deveriam estar lá, se são éticas, se não são éticas, porque eu falo que ética não se treina. Exatamente. Honestidade não se desenvolve. Então, desenvolvo comunicação, desenvolvo embaixadores, desenvolvo técnicas e habilidades de oratória, mas ética, valores e honestidade, esquece, você não vai desenvolver. Então, não fique com dessas pessoas trabalhando com você. Aliás, não tenham sócios assim, não tenham fundadores assim. Fê, olha, você acabou de falar assim uma coisa que amarra tudo que a gente conversou. Para você não ter essas pessoas também trabalhando dessa forma, que não tenham ética, que não combinem com os valores da empresa, é por isso que a gente tem que postar quais são esses valores e deixar claro nos nossos conteúdos, para que eu atraia as pessoas, então, que estão mais ligadas a isso. E se descobrir o que não é, não perca tempo. Exatamente. Termina porque, a relação. Assim, por isso que é o problema de quando a empresa, de repente, pinta ali que ela é linda, isso e aquilo, vai acabar atraindo pessoas que não vão depois se conectar com essa mentira, e aí você vai ter uma alta rotatividade, e aí você ferra a cultura organizacional. Daí você nunca consegue construir isso. Ferra mesmo, gente. Tem muita empresa que fez tanto trabalho para ter uma cultura sólida, e uma única pessoa pode destruir a sua cultura. Exatamente. Cris, olha... Passamos daqui muito do tempo. Meu Deus, agora que eu vi o relógio, eu nem olhei de tenho ladinho. aqui uma pessoa nos esperando. Cris, como te achar e por que te achar? Poxa, primeiramente, obrigado, viu? Ó, mais uma vez aqui. Valeu. Fê, eu vou guardar. Fê. Fê Leite. Muito obrigado, Fê. Parabéns pelo seu trabalho. Eu tô acompanhando você aí, viajando também pra cima e pra baixo. Qualquer aí, hora a gente se encontra. Nos aeroportos. Nos aeroportos. Então, assim, obrigado pelo convite e pela confiança aí de repente participar do seu projeto. E para quem quiser acompanhar um pouco mais, eu tô nas redes sociais como @SantosCristianoBR. No LinkedIn vou estar como Cristiano Santos, mas a minha URL no LinkedIn também é Santos Cristiano BR. E o meu site é santoscristiano.com.br. E o que eu faço? Eu dou palestras, workshops, treinamentos. Eu treino equipes do Brasil e do mundo, Fê, a melhorarem o seu posicionamento digital, a melhorarem as suas redes sociais, a construírem essa questão dos embaixadores de marca, da marca empregadora. Para mim, eu acho que esse é o produto que você tem que trazer muito forte. Embaixadores da marca, porque está todo mundo investindo em cultura, mas não investe nos seus colaboradores para poder falar da sua cultura. E sabe o que é legal? Quando a gente faz esse treinamento, muitas vezes o colaborador chega com o LinkedIn, por exemplo, até as redes sociais como um todo, porque a gente cita também os cuidados com as outras redes. Mas como o LinkedIn é a rede mais profissional, a gente foca bastante nela. Ele chega com o LinkedIn vazio, ele chega com o LinkedIn sem informação, e conforme a gente vai ali orientando, a gente vai construindo, ele sai com um sorriso no rosto, ele sai assim com um resgate da autoestima profissional. Nossa, total. E sentindo-se valorizado, porque... Olha quanta coisa eu sei fazer. Exatamente. Olha então, quem eu sou. Por isso que eu tenho um grande prazer de fazer esse trabalho, e até assim, eu uso muito o LinkedIn para divulgar meu trabalho, quem quiser acompanhar isso, e até uma novidade, né, Fê? Eu tô aqui gravando com você numa ansiedade, porque por causa do LinkedIn e de pessoas que me acharam lá, eu tô há uma semana de fazer uma viagem pro Japão para treinar sobre esses assuntos lá no Japão com a comunidade brasileira que tá lá. Daqui a uma semana, então, quem acompanhar aí nas redes, depois... Quase eu não trago ele então, gente, agora. Olha, que bom que deu tudo certo a nossa agenda aqui. Mas então... a gente vai se encontrar agora em Jundiaí. Combinado. Gente, muito obrigada por esse episódio. Obrigada, Cris. Eu espero que tenha trazido muita luz e que feito você pensar. Para nós é o mais importante.